Meus irmãos, boa noite a você que está acompanhando através da transmissão, que Deus também te abençoe ricamente. E eu queria saber de vocês, qual a motivação de vocês de estar aqui numa quarta-feira quente, aonde eu tenho certeza que todos trabalharam, que todos sofreram todo tipo de problema. Qual é a motivação de ter vindo aqui na igreja hoje? O que te motiva a estar na casa de Deus? É só aquela tradição? Ou realmente você veio aqui buscar algo que só o Senhor Jesus pode entregar? E nesse espírito do que viemos fazer, o que viemos buscar, o que queremos, eu quero ler um texto aqui com vocês que está lá em Marcos 5. Marcos 5. Marcos capítulo 5, a partir do 25. Amém? A fé vem pelo ouvir o quê? Então vamos ter fé agora. Vamos lá? Marcos 5:25 diz assim: aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecia à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada de seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Respondeu-lhe seus discípulos: vê que a multidão te aperta e diz: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, concisa do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Amém? Vamos orar? Senhor, Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, a Ti rendemos todo louvor, toda adoração, e a gente não está aqui por acaso, Senhor, a gente sabe disso. A gente sabe que a Tua Palavra é poderosa para fazer mudança de vida, para produzir todo tipo de efeito, e a gente não está aqui por outro motivo, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz, queremos a Tua presença. Louvado seja o Senhor, Pai. Que o Senhor nos edifique, que a gente saia daqui verdadeiramente edificados. E que a gente tenha, Senhor, em nome de Jesus, na Tua Palavra, o sentido da vida. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente não está aqui por acaso. A gente não está aqui por um mero acontecimento do destino, ou porque a gente resolveu sair de casa e vir para cá. Não, a gente está aqui porque Deus marcou um encontro com a gente nessa noite. Deus tem algo para falar para nós aqui que aconteceu há muito tempo e que encaixa perfeitamente na nossa vida. Deus quer falar nessa noite que o problema que você está passando, que a adversidade que você está enfrentando, tem solução em nome de Jesus. Que tudo a gente pode naquele que nos fortalece, que tudo a gente pode em Jesus. E não é por acaso que passamos o que passamos, é para que a nossa fé seja fortalecida. Você não está por acaso aqui, você não está assistindo essa transmissão
por mera liberalidade da sua vontade. É porque Deus quis que você estivesse aqui. É porque Deus quis que você ouvisse essa palavra. E aqui tem solução para o seu problema. Amém? Deus fala de uma mulher que estava doente. A palavra de Deus fala de uma mulher que estava passando por uma enfermidade. Uma mulher que sofria. Uma mulher que já tinha acabado todo o dinheiro dela tentando resolver a sua enfermidade. A palavra de Deus fala que essa mulher era uma mulher impura perante a lei daquela época. A palavra de Deus fala que essa mulher, apesar de ter gastado todo o seu dinheiro, apesar de ser impura, apesar de sofrer, ela não estava melhorando. Só que essa mulher tinha uma coisa muito parecida com nós. Ela tinha algo que faz a gente ficar igualzinho a ela. Ela ouviu falar de Jesus. Você já ouviu falar de Jesus? Ela ouviu também falar de Jesus. E no momento que ela escutou falar de Jesus, acendeu nela uma coisa que a gente também tem, que é o quê? Fé. Essa mulher tinha fé. Essa mulher tinha alguns obstáculos que ela tinha que superar, como eu e você temos. Essa mulher tinha um paredão de problemas na frente dela que humanamente era impossível transpor eles. Ela já tinha gastado todo o dinheiro dela, ela já tinha procurado todo tipo de médico, mas ela não conseguia chegar no resultado final, que era a cura. Essa mulher tinha um problema que durava muitos anos, mais exatamente 12 anos. E aí eu pergunto para você, quanto tempo dura o seu problema? Há quanto tempo você tem enfrentado problemas que humanamente é impossível transpor? Essa mulher também sofria essa mulher sofria de uma enfermidade que colocava ela numa desvantagem muito grande. Vamos lá em Levíticos, capítulo 15. Projeta, por favor, que aí eu vou lendo. Lá no texto fala assim, disse mais o Senhor, Levítico 15, é isso? Desculpa, é 15, 25, é verdade, começa no 25, aí é o 1, né? 15, 25. Também a mulher, quando manar fluxo de seu sangue, por muitos dias fora do tempo de sua menstruação, ou quando tiver, volta um pouquinho, quando tiver fluxo do sangue por mais tempo do que o de costume, todos os dias do fluxo será imunda, como nos dias de sua menstruação. Toda cama sobre que se deitar durante os dias de seu fluxo, ser-lhe-á como a cama da sua menstruação. E toda coisa sobre que se assentar será imunda, conforme a impureza de sua menstruação. Quem tocar esta será imundo, portanto, lavará suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até à tarde. Só até aí. Isso daqui é a lei. A lei falava que a mulher que estava com fluxo de sangue era imunda. A lei falava que a mulher que estava com fluxo de sangue, todo mundo que encostasse, no que ela encostasse, ficava imundo. Se ela sentasse e alguém encostasse, estava imundo. Se encostasse nela, estava imundo. Ou seja, essa mulher era uma mulher que vivia à margem da sociedade, excluída, separada. Porque ela já vivia com isso há 12 anos. Ela sofria um preconceito social, porque ela não podia estar na presença das pessoas. Ela sofria um preconceito religioso, porque ela não poderia estar nos lugares de culto, porque ela era considerada imunda. Essa mulher tinha como um dos seus problemas o preconceito social e o preconceito religioso. Essa mulher, ela tinha crises como, por exemplo, a crise financeira. Ela tinha como, por exemplo, uma crise de saúde, uma crise social.
E a gente está falando de coisas que tinham consequência, não era simplesmente ela estar com isso e não cumprir a exclusão, não cumprir a reclusão. Não, ela sofria consequência por isso. E a Bíblia fala que nada adiantava, de tudo que ela tentou não dava certo, ela vivia num sofrimento total. Imagina uma pessoa que vive em hemorragia, ela tem um problema seríssimo de, como é que chama quando a pessoa tem muita hemorragia? Anemia. Anemia traz fraqueza. Era uma pessoa que não tinha suas forças, sentia fraqueza o tempo inteiro. Essa mulher aqui, ela vivia numa situação muito difícil, que talvez a gente não consiga identificar hoje, porque a medicina não deixaria uma pessoa, não deixa uma pessoa ficar tanto tempo. Mas nessa época a medicina era diferente. A enfermidade dessa mulher era diferente. Essa mulher sofria preconceito, essa mulher sofria exclusão, essa mulher sofria todos os tipos de coisa que poderia existir. E o dinheiro dela acabou. Ela não tinha um convívio familiar. Ela estava numa situação muito difícil, e eu preciso que vocês entendam qual era a situação dessa mulher, para a gente entender o porquê do desespero dela, o porquê dela fazer coisas que muitas vezes era reprovado. Sabe, talvez você está passando por um momento em que você não está com esse problema aqui, mas está com algum problema que está muito complicado, que está tirando o seu sono, que não está deixando você dormir. Talvez você está com um problema familiar, um filho. Talvez isso está tirando a sua paz. Talvez você está com um problema financeiro, numa crise financeira onde você não vê saída. Talvez você está passando pelo desemprego. Talvez você está passando por um problema de saúde, onde a medicina já falou que não tem jeito de resolver, onde você está gastando todo o seu dinheiro, onde você não tem esperança mais. Talvez a sua situação, talvez a nossa situação, em alguma parte da nossa vida, é idêntico dessa mulher. E parece que coisas como essa só acontecem há 2000 anos atrás, onde a medicina era atrasada. Não, tem muita gente hoje, aqui dentro dessa igreja, no meio de nossa família, que não tem mais esperança com a medicina. Tem muitas pessoas no nosso meio em que está desesperado por questões financeiras. A nossa situação não é diferente dessa mulher. Só que tem um detalhe, que muitas vezes talvez a gente esquece, no meio dos problemas, no meio do desespero. Essa questão está lá no 27, primeira parte do 27, que fala assim: tendo ouvido a fama de Jesus. Qual a fama que ela escutou de Jesus? Quem sabe? Os milagres que ele fazia, não é verdade? Ninguém conhecia a fama de Jesus como o Salvador, o Filho de Deus. Conhecia, que se destacava mais eram os milagres. Essa mulher provavelmente escutou que tinha um homem na cidade, e que esse homem era um homem diferente, que ele fazia milagres, que ele já tinha feito o cego enxergar, o paralítico andar, que ele já tinha trazido à vida pessoas que estavam mortas. Ela escutou falar de Jesus, e deixa eu falar uma coisa para vocês: quem escuta falar de Jesus não fica do mesmo jeito. O milagre na vida dela só aconteceu porque ela escutou falar de Jesus. Você está aqui dentro hoje porque você escutou falar de Jesus. Quem escuta falar de Jesus não fica do mesmo jeito. Essa mulher escutou falar daquele que fazia milagre. Provavelmente não foi nem ninguém que falou para ela, ela deve ter escutado isso
porque ninguém nem conversava com essa mulher, ninguém chegava nem perto dessa mulher, e ela deve ter escutado alguém falando, ela deve ter ouvido o burburinho, o barulho, as pessoas agitadas, e ela falou: tem alguém que pode fazer algo por mim, tem alguém que pode fazer diferença na minha vida, e ela não ficou indiferente quando ouviu falar de Jesus. O grande problema hoje é que a gente escuta demais falar de Jesus, e a gente vai acostumando com essa extraordinária notícia que é Jesus. A gente vai acostumando, a gente vai achando que isso é normal, e a gente vai achando que os nossos problemas são maiores do que esse Jesus, a gente vai achando que as nossas dificuldades são maiores do que Jesus, porque a gente ouviu falar demais, a gente acostumou com esse nome, a gente acostumou com essa presença. Mas ela não, ela ouviu isso pela primeira vez, ela sabia que o que ela estava ouvindo era algo diferente, era alguém que poderia fazer a diferença na vida dela. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês, só ouvir não basta. Só ouvir não basta. O que tem que fazer? Tem que ter atitude. Lá no 27, na segunda parte, fala assim: vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe na veste. Sabe, essa mulher tinha um sonho de ser curada. Essa mulher, ela tinha vontade de ser curada. Essa mulher, ela tinha determinação, ela tinha motivação, ela tinha ânimo para ser curada. E ela vai e coloca tudo isso em prática. Ela pega a fé, ela pega o resultado daquilo que ela ouviu, que é a fé, e coloca em prática. Mesmo sabendo dos seus limites, ela sabia que ela era fraca demais para enfrentar uma multidão daquela, que provavelmente tinha centenas, ou talvez milhares de pessoas. Ela sabia que ela era muito fraca, fisicamente falando, para enfrentar aquela multidão e chegar até o Messias. Todo mundo queria encostar em Jesus, todo mundo queria um milagre de Jesus. Aquela multidão que estava ali não era só para ver Jesus passar, era para ganhar um milagre, era para tocar nele. E pessoas se empurravam, pessoas eram pisoteadas, e ela, nessa fraqueza dela, ela tinha determinação, ela falou: eu vou lá, é Ele que faz, é Ele que resolve, eu vou enfrentar a multidão, eu vou enfrentar os meus problemas, eu vou lá. Essa mulher teve fé de pensar que se tocasse na roupa de Jesus, ela seria salva. E ela colocou a fé dela em prática. Qual é o seu sonho? O que te motiva? Eu te perguntei no começo. Qual é a sua motivação? O que você tem feito com os seus problemas? O que você tem feito com aquilo que te tira o sono? O que você tem feito com questões que você não consegue resolver e que te consome? Você tem aceitado a sua fraqueza, a sua limitação humana e nem apresentado para Jesus os seus problemas? Você tem buscado Jesus para resolver isso? Ou você simplesmente olha a multidão dos seus problemas e fala: é muita coisa entre eu e Deus, é muita coisa para fazer com que eu chegue até Ele, e tem desistido? O que tem te motivado? Você tem medo de acordar e enfrentar seus problemas? Você não vê mais solução nos seus problemas? O que te motiva? O que faz você querer sair da sua casa, da sua cama e começar um dia novo? Essa mulher queria ser sarada, ela queria ser curada, ela queria voltar para o convívio familiar, ela queria voltar a ser respeitada, ela queria voltar a ser reconhecida, ela queria a cura. Ela teve fé. Ela ouviu falar de Jesus e teve fé. E no versículo 29, fala assim: e logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo.
Logo que ela tocou em Jesus, a cura física veio. Mas não teve tempo nem de checar, não teve tempo de ir no médico, não teve tempo de olhar se o sangue parou. Ela sentiu, a cura física chegou. Ela estava curada. Essa mulher, ela foi atrás e ela recebeu a cura física. O que ela queria era isso, só isso e mais nada. Porque ela deixou bem claro, se eu tocar nele eu vou ser curada. Era cura física. Ela queria parar de ter hemorragia, ela queria voltar a ter uma vida comum, normal, corriqueira, uma rotina normal. Ela queria poder se livrar do rótulo de uma pessoa imunda. Ela só queria ter sua vida de volta. Ela queria ser curada fisicamente. E ela foi curada fisicamente, porque ela enfrentou a multidão, ela enfrentou suas limitações. Ela foi atrás disso e conseguiu. Porque lá na frente, no meio dessa multidão, de muitas e muitas pessoas se empurrando, querendo chegar perto de Jesus, ela conseguiu chegar no seu objetivo. E ela recebeu a sua cura. A cura física. Só que as coisas com Deus não é tão simples. As coisas com Jesus, ela não fica só no que a gente quer. Ele sempre tem algo a mais para nos dar. Ele sempre tem alguma coisa a mais do que a gente está pedindo. A gente foca numa coisa, e quando aquilo vem, quando aquela bênção chega, ela sempre vem acompanhada de muito mais do que isso. E essa mulher só queria a cura física dela e mais nada. E ela recebe no versículo 33, vamos lá. Então a mulher, atemorizada e tremendo, concisa do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Jesus poderia ter continuado, a cura aconteceu, não era o que ela estava buscando, ela foi curada. Jesus podia ter continuado, Jesus não precisava dar atenção para aquilo, porque aconteceu o milagre. Mas como nada é só do jeito que a gente quer, sempre tem o melhor de Deus para nós, Deus restaura essa mulher socialmente, Deus dá a cura social para ela, porque Jesus pega e volta, e vira, e faz ela se identificar no meio da multidão, faz ela ser destacada no meio daquela multidão de centenas, talvez milhares de pessoas. Ele individualiza ela no meio da multidão. Para quê? Para mostrar para aquelas pessoas que ela estava curada, que ela estava pura, que ela não tinha mais o rótulo de imunda, de impura. Ele toma esse cuidado de mostrar ela no meio da multidão. É como se ele falasse assim, essa mulher aqui não é mais o que ela era. E quem acha que ela não pode conviver no meio mais de todos, está errado, porque eu restaurei a vida dela, eu restaurei a saúde, eu restaurei o corpo. Ela não é mais doente. Sociedade, escuta isso daqui. Aonde ela passar, ninguém pode torcer a cara mais. Aonde ela passar, ninguém pode ficar com medo. Pode tocar, pode sentar onde ela sentar. Não vai ser mais imundo, porque ela tocou em Jesus e ela foi curada. E socialmente ela foi restabelecida. É assim que Jesus faz. Você está procurando resolver um seu problema, e muitas pessoas vão ser impactadas com a resolução desse problema. Nada é do jeito que a gente pensa, é muito mais, é muito melhor. Mas Jesus não fica só por aí. Tem mais para essa mulher. Lá no versículo 34, ele fala assim, e ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Jesus tinha uma coisa extraordinária para essa mulher, a vida eterna. Jesus dá a cura para ela e fala para ela assim,
Não é só aqui que você está livre, você tem a vida eterna, a salvação, porque eu posso te dar. O único que pode dar a salvação é Jesus. Ela estava atrás de se curar, de ter mais alguns anos de vida em paz da sua enfermidade, livre da sua enfermidade. Mas Jesus tinha mais para a vida dela, Jesus tinha a vida eterna. E muitos de nós estamos vivendo achando que não vai existir vida eterna, achando que o melhor que Deus tem para nós está nessa terra, achando que Jesus não vai voltar, vivendo uma vida de qualquer jeito, esquecendo quem é Jesus. E Ele é o Filho de Deus, Ele é o Cordeiro que tirou o pecado do mundo, é aquele que pode dar salvação. Todo que nele crê não vai morrer, mas vai ter uma vida eterna. E Ele fala para essa mulher: não é só isso que eu tenho para você, eu tenho a vida eterna. Você salvou, vai em paz, você está livre do seu mal, a tua fé te salvou. Amém? O que você está procurando de Deus? Qual é o seu objetivo com Jesus? É ter uma vida confortável aqui? É viver os seus poucos anos aqui, mais nada? Qual é o seu objetivo com Jesus? O que você quer dele? Enfrenta os seus problemas, e toque em Jesus. Nossos problemas não são grandes o suficiente para Jesus. Jesus é muito maior. A gente tenta de tudo, como essa mulher tentou. No final a gente descobre que a gente é fraco e que não dá conta dos problemas. No final a gente se frustra por tentar resolver sozinho os nossos problemas. No final a gente reconhece a nossa limitação humana. No final a gente não é nada. Mas a gente não está sozinho. Jesus está disposto a nos dar muito mais, como deu para essa mulher. Essa mulher buscou a solução em Jesus. Pelo toque ela foi curada. E pelo toque podemos receber de Jesus. Pelo toque espiritual, a gente está disposto, tem à nossa disposição isso. Deus tem a solução para o seu problema. Põe sua fé em prática. Vai atrás. Enfrenta os problemas. Enfrenta a multidão. Lá na frente está Jesus. E não precisa fazer muito. É só um toque. É só um toque. E Ele vai liberar para você muito mais do que você está buscando. Amém? Que Deus abençoe vocês. E que essa palavra ela surta efeito daqui para frente. Amém?